luz, câmera, estereótipo, ação. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse Cast, uma ação cultural de pesquisa do Cineclube Lanterna Mágica da Universidade de Santa Cecília. Aqui nosso principal objetivo é trazer experiências do cinema com narrativas imersivas. E o assunto de hoje é representatividade feminina no cinema. Meu nome é Júlia Bal, sou colunista, estudante de jornalismo e atriz e principalmente apaixonada por cinema. Estou aqui também com Luiz Fernando. Muito prazer, me chamo Luiz Fernando Zufo, sou o apresentador do podcast, um dos apresentadores, e também estou cursando produção multimídia na Universidade Unisanta. Sou Eduardo Ritt, professor e coordenador do Cineclube Lanterna Mágica da Universidade de Santa Cecília, e estou aqui também com a Ana Clara Durazo. Eu sou Ana Clara Durazo, aluna de jornalismo da Unisanta e apresentadora desse podcast. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Olha, nosso Instagram e YouTube é @Cineclube Lanterna Mágica, nosso Facebook é /cineclube.lanternamágica e nós também temos um blog, www.unisanta.br/cineclube. Ana, com você agora a sinopse do filme para que a gente possa saber um pouco mais sobre a história do nosso filme tema de hoje. O filme O Amor é Cego conta a história de Hal, que segue a risco o conselho que seu pai lhe deu no dia da morte de apenas namorar mulheres padronizadas e com um corpo físico perfeito. Tudo muda quando ele é hipnotizado e ele só passa a conseguir ver mulheres, das pessoas na vida dele. Sem conhecimento disso, ele conhece e se apaixona pela Rosemary, uma mulher obesa, mas ele não sabe disso. O filme tem uma problemática muito importante que é apresentada, que é sobre o corpo das mulheres e como elas são objetificadas. No filme, a mulher perfeita nos padrões é uma mulher magra, loira, bonita e arrumada. Sendo que essa não é a ideia de beleza das mulheres. Cada mulher pode ser bonita do seu jeito. E o filme abusa muito dessa temática sobre o corpo feminino e como as mulheres devem ser. É isso mesmo, Ana. E a gente também pode pontuar a gordofobia, que está bem presente no filme. Tem diversas cenas e uma delas é aquela cena onde os dois estão no encontro, os dois protagonistas estão no encontro romântico e simplesmente a cadeira de Rosemary quebra no meio da lanchonete que eles estão, né? E lá são feitas diversas piadas, incluindo a piada dela tentar levantar do chão e não conseguir. Ela naquela representatividade de uma mulher magra, então trouxe toda essa comédia para o lado da gordofobia. Isso é algo para ser analisado, até porque o que significa belo para a gente é algo muito singular, e por muitas vezes esse padrão tem sido colocado estruturalmente na nossa mente de uma forma cultural, e isso é algo que a gente pode pontuar e conversar sobre, refletir sobre esse filme, O Amor é Cego. Por que tanto preconceito? Por que tanta comédia em cima? Será que essa é realmente a visão que o filme queria passar, né? É algo para a gente refletir e conversar bastante sobre. Bom, o filme ele apresenta diversas problemáticas e uma cena interessante de se analisar é uma cena que acontece logo no começo do filme, em que o personagem principal, que é interpretado pelo Jack Black, ele vê o pai dele no hospital, em seus últimos momentos de vida, então o pai dele acaba tendo uma das participações e falas mais escabrosas de todos os tempos,
em que ele pede para o filho que ele apenas tenha relacionamentos com mulheres padronizadas, com mulheres perfeitas, por assim dizer, que são apresentadas também ao longo do filme. E isso é uma questão que vai sendo trabalhada durante todo o filme, e fica aquela dúvida, fica aquela questão, né, do que é o padrão, o que é a beleza. E o filme, ele tenta trazer uma crítica, só que não traz da maneira certa, e acaba sendo um divisor de águas esse filme. Interessante, Luiz, que você traz, né, essa questão que o próprio filme, O Amor é Cego, e brincando até com o título, né, que a gente tem aqui em português, que a gente às vezes está apaixonado e a gente acaba não vendo os defeitos, né, da pessoa. O que esse filme gera de polêmica, que a própria Júlia colocou também, né, a Ana na sinopse, e você trouxe agora, toda essa questão de como que esse universo, né, digamos, do que é o amor. E para quem está nos ouvindo, eu pergunto para você, né? Na verdade, assim, é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Então, assim, o que é esse amor? Seja não só o amor por uma outra pessoa, mas o amor por um propósito na vida. Ah, meu propósito na vida é ser fotógrafo, ser jornalista, enfim, qual é o seu propósito? Às vezes o amor pela vida já é o grande propósito, né? Como um outro filme que não está dentro da nossa temática, mas de alguma forma ele acaba passando por essa questão do propósito, né? Do amor, no caso Soul, né? Que ganhou até o Globo de Ouro em 2021, e assim, ele fala sobre essas questões dos propósitos. E no filme, a gente vê personagens, no caso O Amor é Cego, a gente vê alguns personagens meio que perdidos em si mesmos, né, nas suas sombras. Jung fala muito sobre a sombra. Sombra, todos nós temos, e elas são importantes, é como se fossem algumas sabotagens. Então, às vezes, você se sabota querendo uma mulher perfeita, aquele padrão perfeito da Gwyneth Paltrow, né, que é a que faz a personagem principal, e aí o homem acaba vendo essa mulher de uma forma idealizada, que é o que a sociedade, como, né, a própria Júlia colocou também na fala dela, o Luiz também citou algumas questões da fala do pai do personagem, e o que é interessante, assim, é um filme comercial, né, é um grande clássico da sessão da tarde aí dos anos 2000, que é um filme de 2001, ele está chegando aí aos seus 20 anos, né? E então, assim, quais são essas mudanças? Coisas que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Que mudanças são essas que acontecem e que a gente vê que o Soul, que eu citei, que é um filme de 2020 e 2021, e ele acaba citando um propósito para a vida. E O Amor é Cego é muito relacionado a isso. E o que eu acho interessante é nesse sentido também, que a própria Gwyneth Paltrow, ela virou a atriz, né, digamos, queridinha de Hollywood, porque em 99 ela ganha o Oscar por Shakespeare Apaixonado. E assim, melhor atriz, onde você tinha ali outras grandes atrizes americanas e uma brasileira, até indicada por Central do Brasil, no caso a nossa querida Dona Fernandona, né, a Fernanda Montenegro. Então, assim, ela acabou perdendo para a Gwyneth Paltrow, e muitas pessoas falaram que o personagem dela no filme Shakespeare Apaixonado não valeria um Oscar, foi muito discutido isso, né? A própria Glenn Close foi uma das grandes críticas, porque a Glenn Close é uma das grandes indicadas ao Oscar e nunca ganhou nenhum Oscar. Enfim, então a gente está falando sobre representação da mulher, né? Eu estou aproveitando para poder linkar com alguns outros pontos, né, dessa estrutura mainstream de Hollywood que domina o nosso imaginário, ainda mais que o Brasil é considerado, em termos de cinema, como o quintal dos Estados Unidos, não só de cinema, né, politicamente, geopoliticamente, de certa forma também, né? Então, assim, a gente está sobre a sombra americana, e Hollywood manda muito essa, não só pra gente, pro mundo inteiro, mas pra gente de uma forma, né, a sessão da tarde, ela é algo massificada, de certa forma. E o filme tem um lado positivo também, de trazer para algumas pessoas observar o que eu tô olhando digamos, de padrão, e por que eu não aceito, né, esse amor, no caso, quando o amor é sério. Enfim, só para concluir essa minha participação aqui no podcast com vocês, é mais nesse sentido também de que a própria atriz, no caso a Gwyneth Paltrow, né, a queridinha do momento, como eu já disse,
ela falou que esse é um dos filmes que ela menos gosta. Ela aparece no próprio YouTube, você pode dar uma pesquisada, ela aparece falando que não gosta porque ela se sentiu invisível. Ela teve um momento que ela se veste da personagem, coloca todas as espumas, ou seja, ela se transforma em uma outra mulher da qual ela não está acostumada, até porque quem passa por uma bariátrica, né, uma operação, uma redução de peso, tem todo um processo psicológico para poder aceitar esse novo corpo, enfim, essa transformação, e é muito forte, né? Enfim, então a Gwyneth Paltrow fez um processo contrário e tem toda uma questão da gordofobia citada, no caso, pela Júlia, e aí, então, o filme ele levanta essas questões, por mais que seja um filme um pouco pueril em algumas questões, mas é interessante, por isso que a gente escolheu, para trazer para você, nosso ouvinte, um pouco sobre O Amor é Cego, justamente no mês aí que a gente está, nós estamos gravando, não sabemos quando vai ao ar esse Sinapse Cast, mas a gente está falando justamente no mês da mulher. Hoje é a primeira quarta-feira do mês de março de 2021, né? A gente normalmente não vamos falar sobre as datas dos podcasts, mas como é o mês da mulher, e a gente, nós temos muito orgulho e assim, muito respeito, e ao mesmo tempo a gente está nessa luta assim, pela essa questão do posicionamento dessa maioria minorizada, né, como no caso as mulheres que a gente tem, como no caso os negros, enfim. Então a Gwyneth Paltrow, ela negar esse filme também, agora, né, digamos, acho que isso foi 2017 que ela falou sobre isso, então a gente para analisar o que a gente evoluiu, o que nós modificamos entre 2021, em termos de estrutura da sociedade, para 2001 para 2021. Enfim, então, só para poder citar um pouco, né, dessas questões e aí dar uma engrossada nesse caldo que a gente está dialogando hoje aí sobre a representação das mulheres no mundo do cinema, principalmente o cinema hollywoodiano. Então, algo interessante de pontuar também sobre esse assunto é que nós estamos falando de um filme de 2001, que era uma época do cinema em que esse pensamento todo, tipo, contra a gordofobia e contra outros estereótipos e preconceitos que tem na nossa sociedade, infelizmente, até hoje, esse pensamento estava começando a crescer, mas não existia um policiamento de conteúdo na época. Tanto que, como a gente comentou, sobre toda essa pauta da gordofobia, existia o pensamento de ser contra a gordofobia, mas não existia ainda um policiamento maior de conteúdo que era gerado na época. E o próprio filme O Amor é Cego é um exemplo disso do que eu estou falando. Que existia toda essa questão de ser contra a gordofobia, mas acabou se lançando um filme que trazia uma crítica ali não muito bem construída e acabou virando mais uma piada do que um filme que faz uma crítica. Sendo que na época também lançaram... Ah, desculpa te cortar, rapidinho. Que acabou sendo lançado outros filmes com a mesma temática, que tipo, foi querer falar contra um preconceito e acabou virando uma piada e não existe, então, esse policiamento. Desculpa te cortar. Não, Luiz, eu concordo plenamente com você. Só que eu queria também colocar em pauta que esse filme, até pouquíssimo tempo, era passado em TV aberta, assim, semanalmente, às vezes. Então, eu acredito que esse filme já faz parte da nossa cultura, né? Todo mundo conhece, só que ele é tão explícito com relação à sua temática, que é gordofóbica, que é machista, tá? Que muitas vezes a gente precisa observar com outros olhos, que nem a gente estava discutindo um tempinho atrás, qual que é a mensagem realmente que os diretores daquele filme queriam passar através do filme. Será que era uma contradição com relação ao machismo, por ser tão explícito assim? É algo para se pensar, né? Será que realmente os diretores estavam querendo ser totalmente... colocar a mulher em uma posição inferior, ou eles estavam querendo contrapor esse fato em 2001. De uma coisa certa, né? Em 2001, a sociedade, como o Luiz falou, a sociedade não estava preparada para captar uma mensagem tão subliminar, até porque a gente não tinha tanta voz ativa na minoria como hoje a gente tem.
também por conta das redes sociais, das mídias sociais, que estão alavancando várias vozes ativistas e tudo mais. Mas eu acho esse um ponto importante, a gente poder olhar com outros olhos também com relação a esse filme. A gente vê por todos os lados, mas de fato o machismo nesse filme tá bem explícito, mesmo que a intenção seja nos alertar sobre esse fato, mas está bem explícito, principalmente porque, como a gente tinha conversado também, a nossa colega de equipe, a Shadia Becker, disse, a própria atriz colocada como sinônimo de perfeição, era uma mulher loira, alta, magra, de olhos claros, né? Então, esse padrão inalcançável de perfeição realmente não existe. Uma coisa que eu acho importante também a gente citar nesse fator todo que a gente está discutindo muito hoje no Brasil, né, sobre as representações. Talvez se a gente parar para analisar, a gente está falando sobre representação no cinema, mas na própria televisão, as 5 maiores apresentadoras, ou mais conhecidas, pelo menos, nesse sentido, ser mais conhecida do Brasil, na televisão brasileira, são brancas, loiras, basicamente, né? Então, assim, o cinema, ele está dentro dessa estrutura também da coisa do mainstream, né, dessa representação. Então, eu vejo muito nesse sentido, né, enfim, que a gente precisa, assim, falar sobre esse assunto, dessas representações e ter, né, digamos, uma diversidade maior para que a mulher negra, a mulher preta também possa se sentir representada, de repente, numa novela protagonista. Já tivemos várias novelas com as mulheres negras protagonistas, mas a gente sabe que não é um padrão, assim como apresentar um jornal na televisão. Normalmente, nós temos uma ou outra, né, uma ou duas, talvez, hoje a que é a mais famosa, que apresenta o jornal de maior audiência, é a Maju Coutinho, né? Enfim, então, só para pegar um pouco essa questão, saindo um pouco do cinema, mas dentro da mesma temática. Enfim, é isso, né? Acho que agora, quem que traz a próxima pauta? Acho que é a Ana? Sou eu, isso. Outra maneira de analisar o filme é pensando que os diretores eles estavam tentando passar essa feita uma comédia muito escrachada, onde o protagonista amava a mocinha apesar dela ser gorda, onde quando ele descobriu que ele era gordo, ele teve que pensar e parar para resolver se ele queria ficar com ela. Sendo que isso é uma ideia horrorosa de como os dois se amavam. E se era realmente essa a ideia, ou se a ideia era só fazer uma comédia sobre um cara que namora uma mulher perfeita, mas na verdade ele é uma mulher gorda, e fazer um montão de piada em cima disso com gordofobia e machismo, onde todos os protagonistas homens são completamente babacas e machistas com todas as mulheres, não importa como elas são, gordas, magras, não importa. É verdade, Ana. A gente precisa também refletir sobre a intenção, né? Mesmo que a gente não tenha uma resposta concreta, averiguar as possibilidades, mas que é certo que existe um machismo e uma gordofobia nítida no filme, isso é certo. Eu também queria falar, né? Fazer uma reflexão sobre a evolução daquela época, da época do que estreou o filme, que foi no novembro de 2001, se eu não me engano, até os dias de hoje, né? Será que realmente a sociedade teve essa evolução? Bom, na minha concepção, a minoria ganhou voz, como eu disse, porém, a gente tem uma longa estrada para percorrer. Hoje a gente vê que a maior porcentagem de mulheres, né, na sociedade é inferiorizada, a gente tem uma errada remuneração no trabalho, se comparada aos homens, né? Só em Santos, aqui eu tenho uma anotação que 54%, segundo o IBGE, é composta por mulheres na sociedade, na cidade de Santos. Então, tipo, se a gente refletir, será que basta? Será que a gente já conseguiu o suficiente? Será que realmente é mimimi, todas as pautas e todas as vezes que a gente insiste fazendo podcast, videocast, e falando nas redes sociais e discursando, ou colocando na roda de conversa, será que a gente está complexando muito essas situações? De fato, não.
Só quem é mulher sabe. E é muito, muito gratificante que hoje tenham homens que estão apoiando a causa, que estão obtendo conhecimento sobre a causa. É muito gratificante. E o Edu falou também sobre mulheres negras, né, no cinema. Eu queria até prestigiar uma série que está assim, no ápice da Netflix, onde existe uma mulher negra, não como protagonista, mas como coadjuvante, e ela realmente está exercendo o papel com uma divinidade assim incrível. Eu não me recordo, mas ela é uma mulher negra que representa a personagem do folclore brasileiro, a Yara, né? E ela realmente tá deixando todo mundo boquiaberto. E assim, o cinema brasileiro é lindo, principalmente quando prestigia as nossas raízes, principalmente com uma mulher negra aparecendo. Legal, Júlia, você citar isso. Eu estou aqui meio que me dividindo, eu não sei para que câmera que eu olho, né? Porque a gente também está gravando, para quem está só nos ouvindo, o Synapsecast, ele tanto é para o YouTube como também para todas as plataformas do podcast, né? E o que é interessante que você colocou sobre essa questão até do foco dado sobre a questão da Yara, né? Que é essa atriz, eu não lembro o nome da atriz também, mas a série, no caso, é Cidade Invisível, né? Que se passa no Rio de Janeiro. E é interessante que aparece o Saci também, enfim, os principais personagens do nosso folclore, como a Cuca, né, aparece, enfim, e de uma forma bem diferenciada. É uma série muito interessante, ela está bem no começo, ela está ganhando fôlego, ela teve um grande destaque aqui no Brasil, ficou em primeiro lugar em alguns momentos, né, e depois no mundo, também em alguns outros países, ela tem chamado muita atenção, principalmente o personagem, não lembro o nome do ator agora, mas dessa coisa do Curupira, né, com a cabeça de fogo. Então teve uma produção muito interessante e que a gente, infelizmente, a nossa sociedade, assim como no caso do Amor é Cego, que mostra um estereótipo, até tentando criticar como que o homem olha a mulher perfeita e aí faz de repente, escorrega, né, na forma de mostrar isso, enfim, e aí vai ridicularizando e ao mesmo tempo foi o que a gente falou hoje, até nós já estamos quase no finalzinho do nosso Synapsecast, e a gente falou um pouco sobre esse universo, né, da posição como filme. A gente escolheu fazer o recorte da representação da mulher. Lógico que a mulher ela é representada de tantas outras formas dentro do meio audiovisual e está ganhando mais espaço, ainda bem, né? Cada vez mais diretoras estão ganhando espaço, como a Chloe Zoe, ela ganhou agora recentemente também, em 2021, o Globo de Ouro por Nomadland, né? Que é feito belíssimamente também, falando sobre essa coisa de você sair do lugar comum e ganhar vida, e não é porque na cidade que você mora que está toda a tua felicidade, você pode pegar o carro e andar pelo país, enfim, de uma forma nômade, né? E aí mostra o universo dessa mulher, né, vivido pela McDowell, que ganhou o Oscar já, e que se bobear vai ganhar novamente, porque ela tem tudo para ganhar. É o grande filme do ano, é de 2020, mas é o grande filme de 2021. Então, Nomadland tem essa representação da mulher. Enfim, então você falou da Yara, me lembrou tudo isso, olha só, né? Do nosso folclore a gente foi pro mundo. Enfim, é isso, eu me despeço aqui, então eu agradeço a você que está aí nos ouvindo e que de repente está gostando do nosso bate-papo. Acredito que com certeza hoje também foi um bate-papo super rico de detalhes para que você possa fazer as suas conexões, e passo agora para que o resto da equipe, né, o restante da equipe, possa também dar o seu até breve aí do nosso Synapsecast. Muito obrigado por assistir. Pessoal, eu agradeço a audiência por vocês estarem até agora nos assistindo. Foi muito boa a experiência de estar com vocês. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar a expansão do nosso conteúdo. Instagram e YouTube, @Cineclube Lanterna Mágica, Facebook, cineclube.lanternamágica e blog www.unisanta.br/cineclube. Obrigada pela sua audiência.
Também participaram da produção do Labicine desse Synapse Cast, Shadia Beck e Ronaldo Júnior.